Galera, tudo bem? Meu nome é Fernanda e hoje estamos iniciando mais um episódio do Fala Sério Fê, onde a gente fala sério. Mas nem sempre. Tá aí, hoje estou aqui com a Kathleen, ela é universitária aqui na UTF-PR, ela tá fazendo agronomia, já tá no último ano, e hoje ela vai falar um pouquinho desse curso pra gente, de como foi começar tudo isso. Então, Kathleen, como que você escolheu essa área? Assim, teve uma motivação? Você sempre esteve, sei lá, seus pais são agricultores ou algo assim, pra você escolher essa área? Então, Fê, eu sempre fui criada no sítio, né? Desde pequena, criada no sítio, então eu sempre vi minha avó, meus tios, toda a família mexendo com gado, plantando, colhendo, meus primos todos, a maioria colhe para fora, meus tios têm terra no Tocantins, então eu sempre fui muito da área. E eu, claro que quando a gente é pequena, a gente tem outras paixões, né? Eu já pensei em fazer medicina veterinária também, medicina, mas daí falei, não, mexer com gente não dá hoje em dia. Realmente. E eu sempre quis, para escolher minha profissão, onde eu não me sentia presa, onde eu não queria trabalhar entre quatro paredes na tela de um computador 24 horas por dia. E eu amo estar no campo, eu amo ver o pôr do sol, estar ali em contato com sabe, o vento, ali no meio ambiente. Então, isso que me motivou a escolher agronomia. Ai, que legal! E assim, então dá pra ver que você sempre esteve dentro dessa área ali, né? Sim, Então aham, é algo que veio sempre incentivado e acabou que ficou nessa, né? E exatamente. assim, como que é a grade curricular dessa faculdade? Assim, você tem alguma preferência de matéria? Ou como é que ela é muito extensa? Como é que Hum, faz isso? Então, né, geralmente quando a gente tá no começo do curso, a gente fica meio perdido, tipo, é sério que é isso que eu escolhi? Não, vou trocar o curso, vou trocar. Eu sempre falo, né, principalmente para os calouros que estão entrando agora, que os 2 primeiros anos da faculdade é o que mais dá vontade de desistir. É matéria bem complicada, é física, é química, meu Deus do céu. Mas no decorrer ali da faculdade vai entrando mais matéria específica, né? Então, daí você que quer prosseguir na área, você já acha ali um campo que você quer seguir. Pra te dizer a verdade, eu não sei ainda a área que eu quero seguir. Eu tenho uma grande paixão por bovinos de corte, então a gente tem uma matéria na faculdade que é forragicultura, que é a que eu mais tenho apego nessa matéria, né, com criação de gado, alimentação dos bovinos, assim, tanto para gado de corte e leite. E fitopatologia também é uma matéria que me pega muito, abrange muita coisa, é bem complicada, mas é uma coisa muito legal de se estar estudando, né? É tipo uma medicina das plantas, da fitopatologia. Aham. Então, isso ali a gente vai ver no sétimo, sexto período, então é mais pra frente no curso, ali no terceiro, quarto ano, você consegue estar pegando essas matérias. E essa que é a preferência, falar de cultura, se eu puder seguir nessa área, é o que eu quero prosseguir. Ai, que legal. E assim, você pode contar um pouquinho mais de forma mais abrangente o que você faria nessa área? Por exemplo, quais são os cargos que dentro da sociedade que você poderia entrar para trabalhar nessa área? Então, a fitopatologia, que nem eu estava falando, é uma medicina das plantas, né? Então, hoje em dia, em todos os campos a gente tem problemas com doenças de plantas, né? A gente tem ferrugem, cancro, tanto em frutíferas quanto em plantinhas que você tem dentro da sua casa, quanto em horta, quanto em lavouras grandes, né? Como soja e milho. É, então, é uma matéria que abrange muito, porque você tem que saber tudo praticamente, né? Além da fisiologia da planta para saber como a bactéria, o vírus ou o fungo ataca, você tem que saber controlar. E isso é uma coisa que eu gosto muito, né? De saber de alguém tá com problema, principalmente por causa da minha avó, né? Minha avó tem muita plantinha e fala, ah, tá morrendo, o que que tem? E Aham. daí vem o famoso depende, né? Que fala que agrônomo fala muito a palavra depende. E tudo depende. Depende se ela tá no solo bom, qual que é o clima tá, qual que é a estação que ela tá. E tudo depende. Você tem que ir analisar e pesquisar a fundo, né? Pra você saber o que que aquela planta tem. E as forrageiras, a forragicultura, que é uma área também que eu quero muito prosseguir, ela abrange muito, junto com a agricultura de precisão, é que eu sou um pouquinho fã da série Yellowstone, Ah, sabe? Então eu vejo aqueles filmes de cowboys que tem muita criação de gado e a forrageira que ele tá plantando, né, no caso na aham. pastagem, condiz muito com a qualidade da saúde animal. Não, é qualidade de saúde animal?
Qualidade, saúde. Isso. Isso condiz muito com a qualidade de vida animal. A planta que ele está comendo, se é uma leguminosa, é até o final do ciclo de vida do animal. Então, se for para abatedouro, o que eu posso fazer para estar dando de alimento para que ele engorde mais em tal época, para que ele tenha um percentual maior de gordura no frio, para que não passe tanto frio. Leguminosas de leite para vaca de leite também, que possa vir produzir mais leite para o produtor ter, né? Não sei aqui em Santa Helena, mas na minha região tem a competição da vaca leiteira. Então, o produtor que consegue tirar 50 litros de uma mesma vaca, ele ganha o prêmio lá. Então, é bem legal e eu gostaria de contribuir mais nisso. Caramba, eu não sabia, eu achei que você era aqui de Santa Helena, então você pode falar pra gente de onde que você é. E também, assim, lá, eu não sei se você pretende ficar por aqui ou pretende voltar da onde você veio, mas também lá teria algum. Como é que eu posso te pedir? Tem algum cargo específico para fazer isso, essa área que você quer seguir? E qual seria ele? Então, eu sou de Terra Roxa, eu sou... Ah, não é tão longe. Não, não é tão longe. Tem gente bem mais longe aqui que vem pra faculdade. A minha família toda é de lá, mas eu também tenho uns parentes espalhados pelo Brasil, né? Tem parente em Tocantins, em Goiás, Mato Grosso. E a princípio, eu penso sim em voltar para minha cidade para ficar perto da minha família, principalmente eu tenho 2 irmãozinhos pequenos, então eu queria curtir essa fase deles. Uhum. E nessa área de forragicultura, na minha cidade, ali na região, eu atenderia muito pequeno produtor rural. Que, bom, não sei se você sabe, mas assim, o Brasil ele é movimentado por agricultura familiar, né? Pequenos produtores. E eu gostaria muito de contribuir para esses pequenos produtores, porque assim, grandes latifundiários de soja, milho, agronomia é um ramo que hoje em dia o mercado está muito saturado de agrônomo. Uhum. E eu gostaria de focar nesses pequenos produtores, principalmente da minha região, né? Que já é mais conhecido, que eu já me viram crescer, conhece minha família. E se eu pudesse estar ali fazendo o meu trabalho na profissão que eu escolhi, eu estaria muito feliz. Ah, que legal, é uma área um pouco diferente, né? Bom, pelo menos eu não conhecia, né? Quem sabe essas pessoas que são mais do agro conhecem tudo, só eu que não sabia mesmo. Mas, assim, realmente a agronomia no Brasil, ela tem bastante pessoas, então eles geralmente vão pelo caminho que é um pouco mais, eu não sei qual seria a área mais executada, assim, como é que eu posso dizer? Tipo, qual é a área que as pessoas mais seguem quem faz agronomia, você sabe me dizer? Pior que eu também não sei te dizer, não, Fê. Tem várias pessoas que têm paixões diferentes, né? Aham. Então, tem a parte de plantas daninhas, né? De pessoas que querem controlar plantas daninhas. Aí tem melhoramento genético, que é uma área que vai bastante estudante, principalmente na minha faculdade. Eu tenho vários colegas que querem seguir na área de melhoramento genético, que também fatura mais melhoramento genético. Tanto para melhorias de plantas, a gente consegue fabricar um milho de pipoca sem o milhinho, né, que fica entre os dentes, a gente consegue produzir isso em laboratório, na biotecnologia, melhoramento genético, consegue produzir diversas coisas, né, que a gente consegue estar fazendo em laboratório. Acredito que essa parte do melhoramento genético é a que mais tem gente interessada, né, pelo faturamento e também por você estar ofertando ao mercado algo que ainda não tenha, né, algo que possa facilitar a vida da população também. Ah, que bom, que legal então, né? Uhum. E que legal que você também quer uma área um pouco diferente, isso também foge um pouco do padrão do que é, né, a agronomia. E assim, tem alguma disciplina que você acha, tipo, mais desafiadora, que você fala assim, ah, eu não iria pra essa área nem ferrando? Olha, tem uma matéria chamada hidráulica e misericórdia de Deus. Quem está assistindo e é de agronomia vai entender o que eu tô falando, porque hidráulica, meu Deus do céu. E para completar tudo, passa a hidráulica, vem irrigação, que é a mesma coisa. É só conta, é bomba, é não sei o... Meu Deus do céu, Fabrício, meu professor, se você estiver assistindo isso, obrigada por me passar, viu? Na matéria foi difícil, mas eu consegui. Obrigada. Agora falta irrigação, né, professor? Mas estamos aí. E como é que é essa? O que você faz, assim, mais ou menos nessa... Na Isso. irrigação? Olha, você é pulverizador, sabe? Essa irrigação de hortaliças ou esses pivô que você vê
em safra de soja, quando tá muito quente, não chove há muito tempo, tem uns pivô que vai passando assim, aguando a plantação, né? Para que ela não entre em estresse hídrico. A regulagem desse pulverizador é o que a gente estuda em hidráulica e irrigação. Então, por exemplo, você vai calcular a vazão da água, a pressão da bomba. Meu Deus do céu, tudo você imaginar é Q vezes X vezes Y sobre delta, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É isso aí, é isso daí. Professor, desculpa, eu não lembro certinho que eu estudei, mas é tudo isso aí. E eu não me dei bem com essa matéria até hoje, mas eu consegui passar. Mas eu não pretendo seguir nessa área, nunca na minha vida. Eu até ia te perguntar por quê, né? Porque eu pensei, pô, nem pensei que poderia ser esse negócio de calcular. Esse negócio eu também não sou de exato, não sou de números. Então, eu também não ia gostar muito, não. E assim, como que são as aulas práticas? Elas começam desde lá do primeiro ano? Ou elas começam ali, mas elas vão aumentando lá pro final? Porque assim, como é que você vai fazer uma faculdade de agronomia? Por exemplo, eu não sei se a agronomia ainda está no EAD. Não sei se ainda tem, que teve umas que foram cortadas, né? Tipo, enfermagem foi cortada. Bom, pra mim é o cúmulo, né? A enfermagem estar em EAD. Mas eu não sei se a agronomia ainda tá. Só que assim, você precisa da aula prática para você aprender. Não tem como você tá dentro de casa aprendendo sobre agronomia, sendo que você, claro, você vai estudar a terra, você vai estudar a semente. Não existe, né? Exatamente. Inclusive, eu sou da época do EAD. Eu entrei na pandemia, então o meu primeiro ano foi 2021, e daí a gente estava tendo o ano inteiro aula remota. E isso me desanimou demais do curso, porque a gente via muita coisa legal nos primeiros anos, né? Questão de adubar a terra, fazer uma mini horta dentro de casa, os professores tudo ensinavam a fazer trincheira. E a gente no EAD não conseguia fazer isso. E eu ficava me moendo já. Às vezes eles pediam pra gente fazer em casa, mas sem instrução de professor logo no primeiro ano, isso aí era muito difícil. Mas eu vejo agora, com os calouros que estão entrando, né? Que tá tendo sim muitas práticas. Os professores têm conseguido várias parcerias legais aqui em Santa Helena para que os estudantes que vêm de fora não desanimem do curso, né? Porque se tem uma aula prática em agronomia, acaba desanimando, né? Porque quando você entra numa faculdade, você quer colocar a mão na massa, você já quer começar a aprender a fazer tudo certinho logo do começo. E eu vejo que tem bastante aula prática, topografia tem muita aula prática, você sai medindo o território. Em solos tem muita aula prática com o professor Anderson Rocha, ele leva, ele faz a trincheira, mostra os tipos de solo, você vai para o laboratório, mede os granulinhos de terra para você saber qual tipo de terra que é. É bem legal, eu tô vendo que isso tá cativando cada vez mais estudantes para vir para a UTF. Ah, que legal, né? Que nem você falou, colocar a mão na massa a partir do momento que você tá numa faculdade. Eu acho que é isso, né? Porque a pessoa ela vai ter que colocar em prática o que ela vai fazer na carreira profissional dela, né? E assim, como é que eu posso te pedir? A agronomia hoje, você vê que ela está tentando ser mais sustentável. Eles estão, porque assim, a gente sabe que a agronomia é muito evidente aqui no Brasil, porém é algo que gasta bastante, que, né, tipo, bastante água, produz algumas coisas. Mas assim, a cada ano que passa, eles estão tentando ser mais sustentáveis? Sim, Fê, inclusive, assim, nessa questão de sustentabilidade, desde o primeiro ano da faculdade, né, os professores, eles insistem em falar nessa palavra que você disse agora, né, a sustentabilidade. Então, o uso correto do manejo da água, a conservação e preservação do solo, porque a agronomia usa o solo, então a gente visa cuidar do solo para ter uma maior produtividade. E daí tem essa questão que às vezes a gente vê muito na mídia, né? Que o agro destrói, o agro queima, o agro isso. Muitas coisas negativas, né? Sim. E nós que estamos no campo, estamos colocando a mão na massa, né? Que nem eu disse anteriormente, a gente visa isso. A gente tenta estudar o melhoramento genético para que a gente não prejudique tanto, não tenha tanta erosão do solo, não tenha tanta contaminação por agrotóxicos. Tudo isso a gente aprende na faculdade. Inclusive, até aqueles que não estão na faculdade, né, mas são produtores, né, em sítio, fazenda, onde estão, eles sabem que a gente que precisa cuidar do solo, né, que precisa cuidar do meio ambiente, tudo é mais sustentável. Então, sim, resposta pela a sua pergunta, tudo que a gente tem aprendido na faculdade é para aprender
a fazer o manejo, o que for preciso de uma forma mais sustentável para que as próximas gerações também tenham, né, esse mundo que a gente tem hoje, né, tão verde, tão que nem a gente tem a Amazônia. A gente visa preservar e cuidar dessas coisas que a gente tem hoje. Sim, com certeza. O objetivo não seria destruir, né, Exatamente. o solo e tudo isso. Consequentemente, acontece isso como muitas coisas, indústrias que a gente tem hoje em dia. Tudo polui, tudo acaba gerando um problema. Mas cabe às pessoas que estão estudando para isso, vocês universitários agora, né, os futuros também, para cada vez estudar mais e ter uma maior visibilidade para ver um mundo mais sustentável, porque hoje em dia a gente precisa de um mundo mais sustentável, porque assim, realmente a gente pode ver como a degradação do nosso meio ambiente aqui no Brasil, o mundo todo está sendo bem difícil, né? Complicado. E assim, você participou já de algum projeto, ou de algum estágio? Claro, projeto com certeza, mas algum estágio assim que você gostou muito, ou que te marcou nessa tua jornada aí da faculdade? Então, Fê, estágio eu ainda não saí para fora para fazer estágio. Vai ser ali no começo do ano que vem que eu vou sair para fora fazer estágio. Mas sobre os projetos de extensão que tem na faculdade, tem diversas áreas. Tem o projeto de forragicultura, extensão de forragicultura, tem de hortaliças, tem de MIP também, manejo integrado de pragas, com a professora Dejane. Tem diversas áreas, então, assim, quem é calouro ou quem já está se formando, que queira um profissionalismo melhor, não só em questão de horas na faculdade, mas eu aconselho muito a procurar um projeto de extensão com o professor, que além das matérias, você foca em uma coisa específica. Fertilidade, manejo integrado de pragas, como eu já disse, agricultura de precisão, máquinas e equipamentos agrícolas, mecanização, tudo tem um projeto de extensão com o produtor e os alunos estão ali semana após semana implantando para se especializar naquilo que ele escolheu. Entendi, mas é muito legal esse negócio, né? Ali na UTF, eu que estudo na Moreninha, a gente faz algumas visitas ao longo do ano. Eu não sei se é uma ou duas por ano, geralmente tem alguma coisa pra gente ir visitando, Sim, né? Isso é muito legal também, eu vejo que vocês, né, universitários, gostam de ensinar pra gente aquela parte, de mostrar tudo aquilo que vocês têm ali na UTF. E eu já fui várias vezes, né? E eu continuo gostando de olhar lá naquele... Como é que é o nome, meu Deus? Microscópio? No microscópio. Olhar os animais empalhado, que chama? Não é taxi... Empalhado. Bom, essa parte é das ciências biológicas. Deve Que ser... empalha os bichos. enfim, é muito legal de olhar, né? E assim, como é que você vê o mercado de trabalho agora na agronomia? Claro que aqui a gente sabe que aqui, Santa Helena, Terra Roxa, aqui nessa região tem bastante agro, né? A gente sabe o Paraná que é bastante no oeste, mas como você vê o mercado de trabalho da agronomia hoje aqui no Brasil, aqui no Paraná? Na questão de ver o agrônomo na questão brasileira, eu acho que tem muito a crescer. Na nossa região, é que nem eu sempre comento, né, com os pessoais do meu trabalho, que perguntam se eu quero ficar aqui, eu falo, cara, o Paraná, se você vira uma esquina, chacoalha uma árvore, cai 5 agrônomos. Então, o que prioriza para ter um agrônomo que fique na cidade é um padrinho, ou a questão familiar, né? Filho de produtor, então vai ficar na região. Mas daqueles por exemplo, eu mesma, eu quero voltar para minha cidade, trabalhar um pouco lá, mas se eu tivesse a oportunidade de trabalhar para fora, o agro tem muito a crescer ainda no nosso Brasil. Tem regiões do Tocantins que precisam muito de mão de obra de agrônomos, né? Tem uma parte do Maranhão, Goiás. Essa região tem muito a contribuir com o agro, né? Então, eu falo que quem está se formando aqui no sul, se quiser ir para o norte, tem muita tendência a crescer. Ali no centro-oeste também. Sim, realmente aqui, a gente sabe que aqui no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande tem bastante isso, né? A gente sabe que aqui é muito agricultura, agronomia dentro do estado do sul, né? Da região sul, né? E assim, qual é a sua rotina como estudante, assim, né, na agronomia? Acredito que, eu não sei, você deve estudar às vezes o dia inteiro, depende da semana, acredito eu, né? Isso, a faculdade ela é em tempo integral, então nós temos aulas de manhã, de tarde, dependendo da matéria você consegue puxar de noite também, né? Algumas optativas que você precisa fazer ao longo do curso.
Quando eu iniciei na faculdade, eu tinha aula todos os dias. Mas assim, conforme passa o semestre, você monta a sua grade. Então, eu tô apurada, eu vou pegar 6 matérias. Você escolhe 6 matérias, você faz as 6 matérias. Eu quero puxar 10 matérias logo para terminar o curso. Não aconselho, mas se você quiser, pode pegar 10 matérias, ter aula de segunda, de manhã, de tarde, de noite, terça, de manhã, de tarde, quarta, de manhã, de tarde, até sexta-feira você pode ter aula. Você que monta a sua grade. Então, isso daí é bem abrangente, né? Na minha questão, da minha rotina, nas matérias agora, eu já estou ali com as matérias do sétimo período, sétimo, oitavo, finalizando, né, o Uhum. curso. Tenho aulas segunda, quarta, quinta, o dia inteiro. Na terça só eu tenho uma aula só 5 horas da tarde, então minha terça é bem livre. E daí agora também eu comecei a trabalhar aqui na cidade, né? Estou trabalhando na Espaço Equilíbrio. E daí eu tento conciliar, né? O estudo com o serviço Sim. também. Aham. Não é fácil, às vezes, a gente estudar o dia inteiro e ainda ter que trabalhar, mas é a vida, Uhum. né? Fazer o quê? Acontece. E assim, você escolheu a UTF porque, bom, você já queria fazer agronomia, né? Escolheu a UTF porque, assim, claro que é uma região perto, é uma faculdade muito boa, a gente sabe que aqui vários elogios. Não tem muitas áreas, né? Tem uma agronomia, negócio de computação E ciências e biológicas. ciências biológicas, são São três, 3 né? cursos, isso. Três coisas, assim, não é tão abrangente, não tem tantas coisas, mas é uma faculdade muito boa, tem professores bons. Mas por que você escolheu a UTF? Então, a questão também é da localidade, né? Era mais perto da minha cidade, então eu consigo ir e voltar os finais de semana que eu preciso voltar. E quando eu consegui, então, a vaga na UTF, eu poderia escolher o campus, né? Tinha 2 vizinhos, Beltrão e Santa Helena. E quando daí eu fui pesquisar a cidade, né? Claro, para escolher. E daí eu vi que Santa Helena tinha praia. Daí eu falei, Ah, nossa, cidade litoral. Vai ter muita festa na praia, eu vou para Santa Helena. Mas aqui é bem tranquilo, não tem muita festa. não, realmente aqui é uma escolha Aham. peculiar, né? Porque você tinha vários outros lugares para ir, mas aqui é uma cidade boa, como eu disse, a faculdade é boa também, né? E Sim, aham. assim, que dica você daria para alguém que está pensando em começar a agronomia ou está lá no primeiro ano? O que você falaria para essas pessoas? Olha, eu digo as mesmas coisas que eu digo para os meus calouros. Quem tem amigo na faculdade tem tudo. Geralmente, quando entra calor, a gente vê os calouros que fica mais retraído e aqueles que já querem se enturmar. Esses que são retraídos, a gente chama, né, para ir, vamos se enturmar com a gente. Não quer, tudo bem, mas eu falo para os calouros, né? Falo assim, ó, quanto mais amigo na faculdade você tiver, melhor é. Porque se tiver amizade com um veterano, as matérias que você está fazendo, os veteranos já fez. Então, eles podem te ajudar nessa questão Uhum, também, né? E é um período difícil, a faculdade é um período difícil, fica longe da família, você tem que, às vezes, é uma semana inteira de prova, então você tá ficando louco e tem que entregar seminário, tem trabalho para fazer e tem prova logo de tarde, depois dorme de madrugada, de manhã já tem prova de novo. E se você tiver amigo, essa mala que eu posso dizer, esse peso de estar longe da família, uhum. longe da sua cidade, fica mais fácil de você carregar quando você faz amigos na faculdade. E principalmente não desistir. O primeiro na faculdade é bem difícil, mas depois já vai pegando jeito até conseguir se formar. E daí na formatura é só alegria. Mas realmente, assim, quando a gente vai para uma faculdade, né? Eu vejo por muitos jovens, e eu também acredito que você assim, a gente pensa, tem uma ideologia, por exemplo, vai ser aquilo que eu vou fazer, mas não é Não assim. é? Tem muitas áreas, que nem agronomia, você falou de poucas, assim, várias outras, né? Uhum. Então a gente chega lá pensando em uma coisa, mas você vai ver todas as coisas, não é só aquilo que você quer. Então isso frustra muitos os alunos, né? E acontece, é Uhum. assim, só que realmente sempre falam primeiro ano, segundo, vai ser um pouco mais puxado, vai ser um pouquinho mais difícil, mas nada que você não consiga, né? Com certeza tem que tentar, não desista no primeiro Uhum. mês, no primeiro semestre, porque não vai ser o que você acha que é, realmente vai ser diferente, Exatamente. mas é isso, né? Uhum. Muito obrigada, Kathleen, por vir aqui falar um pouquinho da universidade e tudo. E eu acho que é isso, gente. Pô, fala sério, já tô com saudade do próximo episódio. Um beijo.